De acordo com a Bíblia, antes de ser crucificado, Jesus foi até um jardim com alguns de seus discípulos para orar e ali aconteceu algo que chama atenção até hoje. Jesus orou tão intensamente que chegou a suar sangue. Mas por que isso aconteceu com ele? Como estava a saúde do filho de José e Maria antes de sua morte? Fica aí que iremos entender esse caso. Como já dissemos nesse vídeo aqui, Jesus era mais popular que os Beatles, e isso provocava mais e mais a ira tanto de grupos religiosos tradicionais da época, quanto dos poderosos de Israel, pois viam nele uma ameaça aos seus prestígios e privilégios. A popularidade de Jesus incomodava tanto que seus algozes viviam criando armadilhas para jogar o filho de Maria contra o povo. Para os que seguiam Jesus, ele era o Filho de Deus. Para quem não gostava tanto dele assim, o Nazareno não passava de um agitador que poderia melar as relações entre a elite de Israel e o Império Romano. Dias antes da grande festa da Páscoa, que comemorava a saída dos hebreus do Egito, Jesus entrou na cidade de Jerusalém e, aclamado por uma multidão que dizia Hosana ao que vem em nome do Senhor, é recebido como um verdadeiro rei. Nesta cidade, Jesus passaria seus últimos dias de vida e procurou, vamos dizer assim, consertar o povo. Uma das ações mais famosas de Jesus em Jerusalém, antes de sua morte, foi o episódio da expulsão dos cambistas do templo. 3 vezes ao ano, os judeus iam para Jerusalém para a comemoração das festas nacionais, a saber, Festa do Tabernáculo, Festa do Pentecostes e Festa da Páscoa. Os mandamentos religiosos ordenavam que os fiéis deveriam oferecer sacrifícios no templo. Mas como viajar carregando um boi ou uns cabritinhos na mala? Não dá, né? Então, os empreendedores da época resolveram se instalar no templo para vender animais que seriam oferecidos em sacrifício, para facilitar a vida de quem vinha de longe. Quando Jesus viu aquela situação, produziu um chicote de várias pontas e desceu o cacete na galera. Será que GG era contra o capitalismo? Esquerdista, 100%. Essa atitude fez com que a ira daqueles que não curtiam muito Jesus crescesse ainda mais e buscavam uma oportunidade para prendê-lo, mas não poderia ser de qualquer jeito, uma vez que o povo gostava de tudo aquilo que Jesus fazia ou falava, e isso poderia gerar uma grande confusão. Era preciso desgastar a pessoa de Jesus diante do povo. Os algozes de JC viram uma oportunidade dele vacilar em relação ao pagamento dos impostos. Naquela época, Israel fazia parte do Império Romano e era comum que as nações conquistadas pelo Império pagassem um tributo a César. Obrigado. Você não. 2 grupos que se consideravam inimigos se juntaram para pregar uma peça em Jesus. Os fariseus, que eram contra Roma, e os herodianos, que eram militantes pró-rei Herodes e, portanto, a favor do Império Romano, foram até o filho de Maria e perguntaram se era lícito pagar o tributo a César. Essa pergunta parece ser simples, mas tinha uma construção maquiavélica por trás. Se Jesus dissesse que não deveria pagar o tributo a César, ele estaria se posicionando contra o império, o que resultaria em sua prisão. Se ele dissesse que era lícito pagar o imposto, provocaria incômodo na multidão, pois muitos judeus não aceitavam a dominação de Roma sobre Israel e o cancelariam. Jesus pediu uma moeda e mandou uma pergunta: de quem é o rosto que está nessa moeda? Então ele respondeu: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então dai a César o que é de César, dai a César. Jesus queria dizer que aquela moeda era de César, que era autoridade sobre Israel naquele momento. Mas acima dele estava a figura de Deus, que é o dono de todas as coisas. Essa resposta calou os inimigos de Jesus, que perceberam que jogá-lo contra o povo não era uma boa ideia. Era preciso mudar a estratégia. Era preciso criar uma armadilha para prendê-lo, sem que o povo soubesse. Os poderosos da época chegaram à conclusão que a melhor forma de botar a mão no filho de José era que alguém próximo a ele o traísse, e começaram a mexer os pauzinhos para que isso acontecesse. Mas se preocuparam, porém, em não prendê-lo durante a festa da Páscoa, que estava próxima.
Para facilitar a vida dos algozes de Jesus, Judas Iscariotes procurou os sacerdotes e combinou uma forma tranquila para entregar o seu mestre. No primeiro dia da festa da Páscoa, Jesus e os discípulos cumpriram com a tradição e cearam juntos. Após a ceia, Jesus chamou Pedro, João e Tiago e partiu para um jardim chamado Getsêmani para orar. O Evangelho de Lucas descreve que no momento da oração, Jesus estava muito angustiado e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Peraí, Ana, como assim suar sangue? Então, de acordo com a literatura médica, o que Jesus tinha era hematidrose, uma doença rara que se caracteriza por sangramento espontâneo através da pele. As causas ainda são desconhecidas, porém, situações de estresse e distúrbios psiquiátricos como ansiedade e depressão podem desencadear os sintomas. Recentemente, o site da revista Veja informou que na Itália, uma jovem de 21 anos foi parar em um hospital com um líquido vermelho escorrendo pelo rosto, sem apresentar ferimentos. Depois de fazer diversos exames, os médicos confirmaram que o líquido era sangue. O diagnóstico foi uma condição extremamente rara, chamada hematidrose, que ocorre quando as veias capilares debaixo das glândulas sudoríparas se rompem e fazem com que o sangue se misture ao suor. Em outras palavras, a jovem estava literalmente suando sangue. De acordo com a reportagem, a jovem relatou que o fenômeno se intensificava quando ela estava passando por um momento de estresse emocional. Voltando para a Bíblia, mais precisamente no livro de Mateus, quando Jesus chegou no Getsêmani, ele confidenciou aos seus discípulos que estava sentindo uma profunda tristeza e orou pedindo para que Deus o livrasse do que iria acontecer. Será que a hematidrose que o acometeu foi oriunda dessa ansiedade? Deixa aí seu comentário para a gente saber a sua opinião. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização aqui do canal. Até a próxima! Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue.